Olá pessoal, olha, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou dar uma sugestão de um lombo recheado que vocês podem fazer até para o Natal. Então já vou começar a dar umas dicas de algumas receitas que vocês podem utilizar para fazer no ceia de Natal, tá? E para um almoço especial, não tem assim uma data específica, mas normalmente a gente gosta de um lombo mais caprichado no final do ano. Então, olha só, aqui tem um lombo de 2,2 kg mais ou menos, tá? Ele tem um lado aqui, ó, que tem a gordurinha, né? Quase não tem muito, que o açougueiro tirou, né? Então, pra gente rechear ele, nós vamos ter que abrir ele como se fosse uma manta, um bife grande. Então, olha só, para não perder tempo, nós vamos começar aqui, abrindo por aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos abrindo para a gente depois conseguir recheá-lo. A gente começa fazendo desse jeito. Acho que a câmera tá dando para ver aí. Aí a gente vai abrindo aqui, ó, que a gente vai vendo o que a gente pode fazer aqui sem ultrapassar aqui, né? Ele não pode cortar aqui do lado de cá, porque depois nós vamos enrolar ele como um rocambole. Tá vendo? Ó, aqui. Então a gente fez desse lado, tá? Aí agora nós vamos fazer aqui pra cá, abrindo pro lado de cá. Aí cada um tem um jeito de fazer, mas eu me adapto melhor fazendo desse jeito aqui, tá? Então, ó, vocês vão acompanhando aqui, que não tem muito erro, ele não é difícil de fazer, tá? Então, olha, a gente vai abrindo pra gente poder ter uma peça, um bife gigante, né, digamos assim, uma manta de carne de forma que a gente consiga depois enrolar. Ó. A gente só não pode aqui, nessa parte que a gente tá abrindo, deixar furar ele aqui, porque senão depois ele não vai ficar legal, porque vai vazar o recheio, né? Então, ó, aqui a gente abre, que nós vamos conseguir fazer um recheio maravilhoso aqui. A gente olha do lado de cá, olha como que ele fica, tá vendo? Ó, a parte de dentro. Nós vamos deixar essa parte de baixo aqui para fora, tá? Aí nós vamos abrindo. Olha, o que a gente pode fazer também aqui? A gente pode fazer uns cortes assim, ó, de leve, para o tempero poder pegar aqui, tá? Que nós vamos temperar ele aqui por dentro, ó. Olha, nós vamos fazendo assim, de leve, para ele não cortar a parte de fora. Olha só. Vendo? Olha só. Vendo como ficou? Aí agora nós vamos temperar ele aqui. Nós vamos passar ele aqui para a forma que nós vamos assar. Nós vamos passar para cá, ó. Tá vendo? Aqui. Desse jeito. Que nós vamos agora preparar o tempero para ele, para deixar ele marinar um pouquinho. A gente pode deixar até de um dia para o outro, para ele poder pegar bem o tempero. Então, olha, agora nós vamos misturar aqui o temperinho que nós vamos utilizar nele aqui. Vamos deixar ele aqui um pouquinho e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse tempero. Olha, nós vamos usar aqui, utilizar 3 colheres de creme de cebola, tá? O pacotinho aqui tem 60 gramas. Nós vamos usar 3 colheres, que vai dar 30 gramas, tá? Desse temperinho aqui. Aí nós vamos utilizar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Vamos misturar aqui, nós vamos fazer uma pastinha aqui. Não pese demais a mão na pimenta, né? Porque senão, ao invés de ficar bacana, vai ficar em excesso. Aí nós vamos utilizar aqui, ó, alho fresco, espreguido. Vai dar uns 3 dentes de alho. Aí aqui nós vamos colocar um pouquinho de sal, não muito, tá? Porque nós vamos usar também aqui o molho shoyu. Então aqui nós vamos colocar, olha, um pouquinho de molho shoyu aqui pra gente poder temperar, pra gente fazer uma pastinha pra gente passar ali no lombo, pra gente temperar. Vou falar uma outra coisa pra vocês. Aqui, vocês têm que ter cuidado na hora de colocar o sal, porque o molho shoyu tem bastante sal, tá?
Então a gente precisa ficar atento a isso. Nós vamos colocar também um pouquinho de suco de limão. Vamos cortar com ó, assim, ó. Tá, meio limão. Não precisa mais do que isso, tá? Aí é que nós vamos misturar. Nós vamos colocar aqui também olha, um pouquinho de mel, tá? Pra gente poder temperar. Aí aqui é a gosto, tá? Ó, um pouquinho de salsa desidratada. Vou fazer uma pastinha pra gente passar nele ali. Ó, nós vamos misturar aqui. E vamos temperar aqui o lombo. A gente pode passar com a mão e a gente pode passar com o pincel também, tá? Tem um pincel aqui, ó. Ó, a gente pode passar assim, ó. Como que a gente faz? Aí depois as medidas, né, eu coloco na descrição para vocês. Só que assim, é bem relativo, porque aqui eu tô fazendo, aqui essa peça tem 2,2 kg de lombo, tá? E às vezes a quantidade de tempero vai depender do peso que você estiver utilizando de lombo, né? Gente, esse aqui é um pincel culinário, tá? De silicone, específico só para isso, tá? Então assim, ó, nós vamos passar de um lado e do outro. Pode utilizar as mãos se você tiver de luva, mas aqui é porque se você tiver o pincel também, você pode fazer com o pincel. Então você vai ter que ficar trocando a sua luva também, né? Ó. Então vamos passar agora do outro lado, na parte de fora dele também. Depois nós vamos preparar o recheio, tá? Aí eu vou voltar mostrando para vocês o recheio, como que eu fiz, vou fazer o recheio desse lombo. Ó, olha só, desse lado como ficou, nós vamos virar e fazer na parte de fora também, porque senão ele vai ficar temperado só na parte de fora, tá? O creme de cebola aqui eu utilizei porque ele faz o tempero ficar mais saboroso, mais grossinho, né? Fica um creminho, né? Não fica aquele tempero muito ralo aqui. Mas o tempero é sempre a gosto, né? Mas assim, às vezes a pessoa quer uma nova sugestão, né? Uma outra forma, sempre fica delicioso desse jeito, tá? Ó. Então a gente capricha aqui. Coloquei só meio limão siciliano para ele, para não ficar com muito gosto de limão, né? E a carne de porco pede, né? Um cítrico aqui junto. Tá vendo? Tá vendo que maravilha, gente? Então, olha só. Meu nome é Maria de Carvalho, para quem não me conhece. Então, assim, se inscreva no meu canal, tá? Deixa um like lá, um comentário, uma sugestão. Tá? Eu vou passar esse sobrou aqui. E assistam meus vídeos, tá? Eu faço com o maior carinho aqui esses vídeos para compartilhar com vocês. Gente, é uma sugestão maravilhosa, como eu já falei, né? No fim de ano. Aí depois você espera ele esfriar pelo menos uns 20 minutos para depois você fatiar. Que se você fatiar ele muito quente, o que que acontece?
ele não vai sair as fatias inteirinhas, tá? Aí é bom você deixar, depois que você tirar do forno, você aguardar uns 20 minutos, mais ou menos, a temperatura dele baixar um pouquinho, para você poder cortar. Então, gente, olha, eu vou deixar ele aqui marinando, tá? Vou aguardar um pouquinho e eu já volto preparando o recheio e a gente vai rechear aqui. Eu vou mostrar para vocês no passo a passo. Até alguns minutinhos. Pessoal, olha só, enquanto o lombo lá está marinando, tá, nós vamos refogar o recheio aqui. Uma colher generosa de manteiga. Vamos refogar aqui na manteiga. Olha só, nós vamos colocar aqui um pouquinho de alho, tá? Alho amassado, fresco. Essa manteiga aqui. Vamos fritar aqui. E agora nós vamos aqui, junto com o alho, nós vamos fritar uma cebola roxa picadinha. Tá? Eu deixei picadinho porque isso todo mundo sabe fazer, né? Corta ele quadradinho assim, ó. Aí nós vamos colocar aqui. Uma cebola. Vamos refogar tudo por um minuto aqui, bem rapidinho, esses ingredientes do recheio, tá? Aí aqui, gente, olha, bacon cortado em tirinhas. Gente, vocês escolhem um bacon que tenha mais carne assim, tá? Olha só, esse tem mais carne do que gordura, tá? Então nós vamos refogar aqui. O bacon, a cebola e o alho. Outra coisa, nós vamos utilizar aqui alho poró cortado em tirinhas. Para quem não sabe, gente, o alho poró é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, você lava, corta essa ponta, essa raiz você não aproveita e corta em rodelinhas bem fininhas, tá? Olha só. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha só. E a gente utiliza aqui, nós vamos utilizar no recheio. Tá? Nós vamos dar aqui vamos fazer uma farofa, tipo uma farofinha, né? Para poder fazer o recheio. Só que é bom a gente dar essa refogada rápida, porque ele agrega melhor, né? E aqui, gente, cenoura, tá? Cenoura crua cortada em palitinhos. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se vai caber aqui nessa panela. E depois ela murcha também. É só mesmo pra gente... Acho que essa quantidade de cenoura aqui já tá bom nessa panela aqui. Vai dar para fazer o recheio do lombo. À medida que ele vai refogando, ele vai diminuindo aqui na panela. Nós vamos colocar também um pouquinho de uvas passas, ó. Uvas passas pretas. Porque, né, isso aqui identifica, né, um prato do Natal, né? Com certeza. Tem gente que não gosta de uva passas. Eu amo, eu adoro. Então, ó, a gente vai refogando. Vamos aumentar um pouquinho o fogo aqui. Aí ele refoga mais rápido. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui, eu não recomendo colocar mais sal, tá? Porque o bacon já tem bastante sal. Então, se você errar aqui no sal, o seu prato vai perder aquele sabor suave, delicado que ele deve ter, não é? Então, eu não coloco sal aqui, mas não, porque o bacon já tem sal bastante aqui. Aqui, gente, não é para cozinhar demais, é só para dar uma refogadinha no alho com a manteiga, para ficar com aquele saborzinho de manteiga, que na hora que a gente rechear o lombo, ele vai ficar maravilhoso. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Um pouquinho de farinha de mandioca. Pode ser a farofa pronta, farinha crua de mandioca, né? Só para dar uma agregadinha aqui. Fazer tipo uma farofinha, mas não com muita farinha de mandioca, tá? Olha como é que ela fica. Ela fica assim soltinha, né? Então, gente, olha, já tá no ponto aqui pra gente poder rechear. Olha só como é que ela fica, tá vendo? Olha que linda. Então, olha, a gente já pode desligar aqui o fogo, tá?
Então a gente desliga. Né? Já desligou a potência toda ali. Olha que maravilha. Agora nós vamos deixar ela esfriar um pouquinho, tá? Para a gente poder desligou. Leva uns minutinhos que enquanto tá quente aqui, ele continua ligado ali, tem um timer ali para poder desligar. Olha que cheiro maravilhoso, gente, que tá aqui. Olha para cá, olha só, que delícia. Né? Agora nós vamos deixar ele ficar mais morninho para a gente poder manusear e a gente poder rechear aqui. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Aí eu vou dar uma limpezinha aqui, tá? Já volto. Pessoal, olha só. Olha, o lombo ficou marinando, tá? Coberto aqui com filme plástico. Agora nós vamos tirar esse filme plástico, tá? Pra gente poder rechear, tá? Para nós rechearmos este lombo, ó. Ele ficou assim, aberto, do jeito que eu deixei, né? Ele lá, pra gente poder espalhar o recheio aqui, olha. Olha que recheio maravilhoso aquele que nós refogamos, tá? Ele já tá morninho. Tá um cheiro, gente, esse alho poró dá um cheiro maravilhoso aqui. Então, olha, nós vamos aqui, ó, espalhar esse recheio aqui pra gente poder enrolar esse lombo. É uma receita super maravilhosa, especial, tá? Então, assim, ó, essas tirinhas de cenoura, é bom a gente deixar ela mais aqui na posição assim, mais compridinha, porque na hora da gente enrolar, tá? Ao invés de deixar ela de travessada, vamos deixar ela de comprido, porque ela não cozinhou muito, ela só foi refogada, ela ficou al dente, totalmente al dente, porque ela, na hora que a gente levar o lombo no forno para assar, né? Que aí ele vai absorver esses temperos aqui, né? O tempero do bacon, que eu utilizei um bacon aqui, igual eu falei para vocês agora há pouco. O bacon você tem que saber escolher, para escolher um bacon com mais carne do que gordura, tá? Então, ó, se a gente também exagerar no recheio, a gente não vai conseguir enrolar ele aqui, tá? Então, a gente tem que saber aqui espalhar, pra gente, na hora de enrolar, ele não ficar assim muito difícil, né, de enrolar. Se você exagerar no recheio, ele não vai fechar adequadamente. Tá? Então, ó, eu vou deixar um pouquinho aqui que eu vou colocar em volta depois que ele tiver todo pronto para assar. Eu vou colocar em volta do tabuleiro esse pouquinho que sobrou aqui, tá? Então, gente, agora nós vamos começar a parte mais assim, que parece mais difícil, né? Então, assim, eu já deixei aqui, ó, uns barbantinhos culinários cortadinhos que nós vamos amarrar ele. Depois dele todo enrolado, a gente tem que amarrar o barbante para ele poder não sair o recheio. E depois que ele tá assado, a gente retira esse barbante para poder cortar as fatias. Então, gente, ó, eu deixei aqui dentro do tabuleiro para não fazer muita bagunça. Ó, agora nós vamos começar a enrolar. Ó, não é difícil, igual eu falei, é só não colocar recheio em excesso. Olha só que maravilha. Tá vendo? Ó, já ficou todo aqui, já cobriu. Então, você põe o recheio mais espalhado no meio, deixa assim uns 3 centímetros de cada lado na borda, sem colocar recheio, para ele poder enrolar sem ficar vazando o recheio. Olha que lindo. Tá vendo? Então, agora nós vamos amarrar aqui, tá? Deixa eu limpar minha mão um pouquinho aqui, porque molhou aqui com recheio, com esse molho, né? Porque esse molho que a gente temperou ele, vai ficar tão gostoso, né, gente? Acho, tá? Amarra aqui. A gente vai fechando ele aqui para na hora que ele estiver assando com vapor, né? A tendência é ele estufar, né? Por causa do vapor. Aí a gente precisa amarrar para o recheio não sair. Olha só. É simples e fácil. E depois a gente retira. Ó. Pode dar nó, pode dar laço, porque depois você vai cortar. Ó. Gente, fica tão delicioso. Fica parecendo um lombo defumado, porque por causa do bacon, né, passa aquele gostinho. E ele tem que ser assado lentamente, tá? Você coloca no forno a 180 graus
E eu deixo de 3 horas e meia, assim, o forno não muito alto, para ele poder ficar aquela carne rosadinha, né? Fica muito gostoso. Ó, você vai marcando de longe assim, para ele ficar bem compactado aqui e ele não soltar esse recheio maravilhoso que tá aqui, né? Mais um, gente. Então, nós vamos colocar aqui do lado de cá. Ó. E depois dele assado, vocês vão ver o resultado, que eu vou mostrar para vocês, né? Como que ele vai ficar depois das fatias prontas. Isso é uma sugestão maravilhosa para as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, né? E você pode criar a sua receita. Quando você tem assim uma sugestão assim dessa aqui, vocês vão experimentar, né? Um outro tipo de receita, feito pelas suas mãos, né? Você pode fazer também por encomenda, tem gente que faz, né, as ceias de Natal por encomenda. E o lombo não é um prato difícil de fazer e é um prato bem aceito, bem requisitado, né? E ele não falta, né, nas comemorações de final de ano. Olha, gente, nós vamos colocar, tá vendo aqui do lado de cá, onde ele tem essa pelinha, tipo uma gordurinha, nós vamos colocar ela para baixo, tá? E vamos virar ele aqui. Ó. Olha, gente, nós vamos botar ele meio de lado aqui, para ele não ficar, para ele ficar todo retinho, tá? Para na hora de cortar, ele ficar com uma aparência bonita. Olha, gente, olha só que coisa mais bonita. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu deixei sobrar aqui uns pedacinhos do bacon que eu cortei aquela hora para o recheio, tá? Eu vou colocar aqui, olha, gente, que bacon maravilhoso. Olha só, carne purinha, ó. Eu vou colocar aqui em cima umas fatiazinhas de bacon aqui em cima, tá? Que ele vai soltar esse sabor aqui defumado, né, que tem no bacon, e a carne vai ficar saborosíssima. Tá vendo? Olha, a gente coloca aqui, não precisa prender aqui com nada, porque ele vai ficar aqui, a gente não vai ficar virando ele aqui dentro, tá? Olha só. Bacon que é praticamente carne pura, não tem muita gordura. E isso faz dar um sabor na carne especial. Aí, gente, olha, assim, ó, tá vendo? Aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui na lateral, esse restante aqui, tá? Porque a cenoura tá praticamente crua, tá? E depois que tiver assado, a gente pode fazer uma outra decoração aqui, ou com abacaxi, com limão, com laranja, né, com cerejas, tá? Aí a decoração é o que a sua imaginação mandar, tá? Gente, que cheiro o alho poró que dá refogado na manteiga, é muito gostoso. É um aroma delicioso. Ó, vendo aqui? Nós vamos fazer assim, nós vamos cobrir aqui com papel alumínio. Tá? Nós vamos cobrir com papel alumínio, mas antes disso nós vamos colocar aqui uns pedacinhos de manteiga aqui em cima. Manteiga pura mesmo, gente. Ó. Aqui assim, ó. Uns pedacinhos assim. Ó. Porque ela vai derreter na hora que estiver assando e vai dar esse sabor maravilhoso aqui nesse lombo. Vocês não perdem por esperar o lombo ficar pronto para vocês poderem ver a receita finalizada, né? Que pena que vocês vão ficar aí com água na boca sem poder provar, né? Mas a imaginação também vale, não é? Ó, passar um pouquinho aqui na lateral. Essa manteiga aqui é deliciosa, manteiga purinha. Olha só, gente. Então tá bom. Aí agora, eu vou colocar mais uma coisinha aqui. Vou colocar um fio de mel aqui por cima dele, tá?
Aqui, ó, ele vai ajudar. Olha só, gente. Toque de chefe, olha, que maravilha. Olha só. E depois de pronto também a gente pode utilizar, né, o molho de mel. Pronto, gente, olha isso. Olha isso aqui, olha só, olha pra cá. Que coisa linda. Então eu vou cobrir ele aqui com papel alumínio, tá? E a gente tem que cobrir aqui de um jeito que a gente não encoste o papel alumínio aqui. Então a gente coloca ele, prende ele aqui do lado de cá e faz uma leve inclinação nele aqui, assim, ó, e prende do lado de cá, para ele não ficar colado ali no lombo, né? Tá vendo? Sempre com o lado mais brilhoso para dentro, tá? E esse lado fosco para fora. Aí, gente, agora, ó, eu tenho paciência para colocar lá no forno, tá? Depende do seu forno, né? Então, colocando o papel alumínio aqui, o que que vai acontecer? Ele vai cozinhar sem queimar. Fica aquela carne bem suculenta. Depois de 1h30, 2, que ele estiver lá no forno, porque esse lombo aqui é grande, ele tem 2,2 kg. Então, a gente tira o papel alumínio e deixa ele dourar lá no forno, utilizando o molhinho que vai criar aqui na própria assadeira, né? Para ele não ficar aquele lombo seco. Então, gente, agora, ó, nós vamos levar para o forno e eu volto depois mostrando essa maravilha para vocês depois de pronto, tá? Até daqui a pouco. Pessoal, olha só que lindo que ficou o lombo depois de assado, tá? Então, olha, eu fiz mais uma farofinha para colocar aqui em volta, tá? Nós vamos aqui, ó, enfeitar aqui essa bandeja, tá? Foi a mesma que eu recheei, só que eu fiz mais um pouquinho, com a cenoura mais cozidinha, tá? Pra gente deixar a bandeja mais arrumada. Aqui foi manteiga, alho, cenoura pré-cozida em tirinhas, do mesmo jeito que eu usei, passas, bacon picadinho, tá? Foi os mesmos ingredientes que eu utilizei para rechear. Só que às vezes a pessoa quer um pouquinho mais, né? De farofa. Aí, olha, gente, eu vou cortar aqui, vê se você consegue chegar aqui perto, mais assim aqui para poder ver. Eu cortando a fatia, ó. Se você tiver uma faca elétrica, vai. Eu vou cortar tudo, eu vou deixar assim, porque aí a bandeja fica até mais bonita. Mas aí aqui eu ainda vou colocar, gente, um abacaxi. Olha só que maravilha. A gente descasca um abacaxi bem docinho, tá? Madurinho. A gente pode colocar, não precisa sem exagerar, mas eu acho que o lombo, né, fica delicioso com o abacaxi. Então, nós vamos enfeitar ele aqui. Vamos colocar do lado de cá também, nós vamos dividir, porque o abacaxi não é muito grande, né? Que aí, se a pessoa quiser uma rodela de abacaxi, ela retira. Aqui na hora que ela tiver, ela serve, né? Na hora que for. Que aí a bandeja fica bem chique. Agora, pode manter aí aqui perto. Eu vou colocar, gente, uma cereja nesse miolinho do abacaxi para poder enfeitar. Ó. A minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Que maravilha que fica. Eu procuro essa que tem cabinho. Olha que luxo que fica. Tá vendo? E a gente tem que usar a criatividade, tá? Peraí que aqui eu acho mais, ó, com cabinho. Uns tem um cabinho maior, outras tem uns cabinhos menores. Ó.
Olha como que valoriza, né, a apresentação. Mantenha aqui o foco aqui em cima, até eu terminar. Olha. Então, gente, o lombo ficou no forno com papel alumínio 1h30 mais ou menos. Aí eu tirei o papel alumínio, tá? E deixei ele dar essa cor dourada que tá aí, mais 1 hora mais ou menos, para ele poder ficar perfeito. Que ele fica assim, sabe? Parece até o lombo da Sadia. Sem fazer propaganda da Sadia, né, gente? Sem fazer, fazendo, né? Então, ó, olha só, pode manter aí. Então, não precisa da gente exagerar muito, porque fica maravilhoso, suculento, tá? Que vocês já acompanharam ali como é que eu fiz o recheio, tá? Aí nós vamos chegar assim a câmera bem pertinho, eu vou chegar mais pro meio aqui, tá? Para você poder... Eu coloquei em cima de uma tábua. Ver se eu consigo chegar mais para lá. Aí, para você filmar bem aqui, ó, na lateral, aqui onde tá pegando o recheio aí, para vocês verem de pertinho como que ficou, como que fica lindo esse prato. Esse aqui é os pedacinhos de bacon que eu coloquei. Então, assim, é uma sugestão maravilhosa para final de ano, Natal, Ano Novo, tá? As festas, né? Em geral, de final de ano. Não só isso, nos finais de ano, às vezes a gente prefere um prato mais elaborado, mais bonito. Gente, tá um cheiro maravilhoso aqui. O câmera já não aguenta mais de vontade de provar. E tá querendo experimentar o lombo. Eu falei, calma que eu vou enfeitar primeiro. Então, gente, olha, com esse prato maravilhoso, eu desejo para vocês um excelente domingo, excelente final de semana. E assim, já começando essas sugestões para o final do ano, tá? Mas aí vocês utilizem da forma que vocês mais quiserem, né? Que tiverem vontade. Então, olha só, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe um like, deixe um comentário, tá certo? Que isso é importantíssimo para mim. Então, olha só, um grande abraço, um grande beijo, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.